O sistema circulatório é formado por uma complexa rede de caminhos, utilizados pelo sangue para transportar os diferentes produtos, e pelo coração, a bomba encarregada de impulsioná-los. No sistema circulatório podem ser distinguidos duas rotas ou circulações. A circulação pulmonar, encarregada especificamente de oxigenar e descarbonizar o sangue, e a circulação sistêmica, encarregada de distribuir o sangue para todas as partes do organismo. A circulação pulmonar se inicia com a chegada do sangue rico em gás carbônico ao átrio direito do coração, por meio das veias cavas superior e inferior. O sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito e daí sai pela artéria pulmonar para ser distribuído pelos pulmões. Nos pulmões, o sangue se libera do dióxido de carbono enquanto recebe oxigênio. Uma vez que tenha sido oxigenado, o sangue retorna ao coração por meio das veias pulmonares. A circulação maior tem início com a chegada de sangue pelas duas veias pulmonares esquerdas e pelas duas veias pulmonares direitas ao átrio esquerdo do coração. Daí passa para o ventrículo esquerdo e deste, por meio da artéria aorta, é distribuído para todo o organismo. Logo que tenha sido distribuído por todas as partes do organismo, o sangue retorna para o átrio direito por meio das veias cavas. Para a realização do exame físico vascular, nós precisamos de equipamentos, né? Precisamos do esfigmomanômetro, para medida de pressão, nós precisamos do estetoscópio, né? O estetoscópio comum, né? E existe também, muitas vezes a gente necessita, utilizar o Doppler, né? Que é um equipamento que, através desse transdutor, consegue avaliar a velocidade do sangue. Nós podemos utilizar o exame venoso e necessitar de garrotes. Para que possamos entender, né, o exame físico-vascular, nós vamos fazer uma breve revisão de como funcionam os vasos, né? Nós vamos avaliar as artérias, as veias e os linfáticos. Basicamente, tudo é tubo, né, e passa o sangue dentro. O que vai diferenciar nas diversas doenças e como se faz o exame, a diferença está basicamente na qualidade, no tipo do fluxo sanguíneo. Eu vou demonstrar aqui como que seria um fluxo sanguíneo, né, arterial. Esse é o fluxo sanguíneo arterial. Veja que ele tem a característica da pulsatividade, diferente do fluxo sanguíneo venoso. Nós vamos realizar então o exame físico vascular, a propedêutica física vascular, iniciando pelo sistema arterial. Em seguida nós vamos realizar o exame das grandes síndromes venosas e depois o linfático. Dentro do sistema arterial nós temos duas grandes possibilidades de doenças que vão gerar síndromes que podemos detectar ao exame físico. Inicialmente, as síndromes isquêmicas, ou seja, a artéria sendo um tubo, ela pode obstruir. E obstruindo, vai gerar uma síndrome isquêmica. Essa obstrução pode ser de duas formas. Ou ela obstrui de forma aguda, ou no caso, por exemplo, de um êmbolo que sai do coração e vai parar aqui na bifurcação da artéria femoral, gerando uma isquemia aguda distalmente, ou pode se manifestar de forma crônica, como em 80% das vezes essas doenças de isquemia crônica são em decorrência da doença aterosclerótica. Na primeira possibilidade, ou seja, você advir ser acometido de uma obstrução arterial aguda, em que as duas causas mais comuns é a embolia e a trombose, o paciente, na maioria das vezes, se manifesta com dor, início súbito, associada à parestesia, ou seja, formigamento, a paresia do membro, ou seja, a disfunção, a perda da força, a palidez. Lembrar que a palidez, a hiperemia e a cianose são alterações muito comuns no exame vascular, né? E por último, acontece a perda dos pulsos, né? É denominada assim dos 5 P's, ou seja, dor, pain, parestesia, paresia, perda dos pulsos e palidez. E essa caracterizaria uma isquemia aguda. A isquemia crônica é em decorrência de uma obstrução, de uma estenose
o estreitamento da lousa arterial de forma progressiva, e devemos lembrar sempre que progressivamente nessa possibilidade também acontece a formação de circulação colateral, na dependência da velocidade que acontece essa obstrução. Outro grande símbolo que pode se manifestar são as síndromes aneurismáticas, as dilatações. O aneurisma periférico mais comum seria o aneurisma de aorta abdominal, que seria uma dilatação correspondente a uma dilatação no diâmetro do vaso maior que 50%, né, do seu diâmetro original. Uma dilatação localizada. Então, se eu tenho a aorta abdominal aqui que mede 2 centímetros, acima de 3 centímetros de dilatação localizada já seria um aneurisma, né, que seria o mais comum. Qual a característica do aneurisma? É a pulsatilidade e expansibilidade, ou seja, ela pulsa. O aneurisma é uma tumoração que pulsa não só quando você comprime no sentido antero-posterior, mas é uma tendência de se expandir para todos os sentidos. Então, essa tumoração expansiva que caracteriza e pulsátil caracterizaria o aneurisma. Dentro do exame arterial, de forma sequencial, nós temos a inspeção, a palpação, a ausculta e a medidas de pressões, como nós vamos ver. Dentro do exame arterial, no local da percussão, nós realizaremos as medidas de pressões, através do esfigmomanômetro. O que a gente observa na inspeção? Obviamente, a inspeção do paciente, o estado geral, mas basicamente, dentro da síndrome isquêmica, né, nós vamos observar, seja na extremidade superior ou na extremidade inferior, a coloração. E aí nós temos 3 colorações importantíssimas, 3 tons. Primeiro, a palidez, que significa a falta de sangue. Depois, a cianose, que significa que está chegando alguma quantidade de sangue, só que o oxigênio está sendo extraído ao máximo, ou seja, uma pouca quantidade de sangue. E a hiperemia, um status de hiperemia que corresponderia a uma vasodilatação. Nós vamos observar se existe alguma dessas colorações nas extremidades, tanto superiores como inferior, central, né? Vamos observar também a presença de lesões tróficas. O que seriam lesões tróficas? Lesões da pele. Basicamente, existem 2 lesões tróficas. As úlceras, né, que pode se localizar tanto no malhar medial, nos pododáctilos, no dorso do pé, nas pontas das extremidades dos quirodáctilos, dos dedos, né? E as gangrenas também são lesões tróficas. É muito importante, muito embora aqui a gente vai demonstrar o exame físico, saber da história do paciente, que na maioria das vezes ele se manifesta com dor. Essa dor pode ser desde uma dor quando anda, localizada na musculatura, quando o paciente caminha, e ele tem que parar por dor, essa dor característica seria claudicação intermitente, até a dor de repouso, ou seja, uma dor normalmente de extremidade, parado, seria uma isquemia que a gente considera como isquemia crítica. Muito bem. Além da alteração da cor, né, e das lesões tróficas, é importante a gente ver os fâneros, ou seja, a distribuição e presença de pelos e das unhas. Na isquemia crônica, o organismo dispensa tudo que é desnecessário. Então, as unhas param de crescer, se tornam distróficas, com isso predispõe ao crescimento de onicomicoses, os pelos caem, então existe uma rarefação de pelos, né? Bom, além dessa inspeção que a gente diz estática, nós obrigatoriamente devemos fazer uma inspeção dinâmica. E essa inspeção dinâmica exige uma sequência de manobras, seja no membro superior, seja no membro inferior. Eu vou realizar aqui no membro inferior, que é mais comum, né? Nós precisamos ver, por exemplo, se existe, né, na inspeção, uma obstrução do trajeto, desde o coração até, né, o tornozelo. Uma dessas manobras, uma sequência de manobras que a gente deve realizar, inicialmente, é a pesquisa da palidez e elevação. O que seria a palidez e elevação? Nós elevamos os membros inferiores a 45 graus por um período de 1 minuto. Nós podemos solicitar para o paciente para que ele faça movimento com os pés, com isso ele sensibiliza essa manobra. O que seria essa palidez e elevação?
em caso o paciente apresentar alguma lesão hemodinamicamente significativa, uma obstrução, uma sequência de estenose, ele vai apresentar em um dos lados, olhando na planta do pé, né, uma palidez, geralmente do sentido mais distal para o sentido mais proximal. Então, nesse caso aqui, a gente descreveria como uma ausência de palidez na elevação. Se esse paciente ele tivesse uma palidez na elevação, nós poderíamos dizer uma grande certeza que ele apresentaria uma lesão isquêmica do lado, por exemplo, do lado direito. Nesse momento em que eu mantive os membros para cima, esse membro tornou-se isquêmico, endotélio isquêmico, com isso houve a produção de óxido nítrico, e eu vou induzir uma segunda manobra, cujo objetivo é procurar se existe ou não uma circulação colateral adequada, no caso se tiver uma obstrução. Então eu solicito ao paciente que sente, nesse momento eu vou observar dois sinais. Um deles seria a hiperemia reacional. O que é a hiperemia reacional? Do lado em que apareceu a isquemia, ou seja, a palidez, a elevação, se houver uma boa circulação colateral, o membro irá adquirir a tonalidade vermelho. Caso não houver uma boa circulação colateral, essa hiperemia reacional pode acontecer ou não acontecer. Em caso de acontecer, ela acontece de forma bem retardada. No meio da hiperemia reacional pode apresentar algumas áreas de palidez, no caso de isquemia, e essas áreas de palidez, rodeada por hiperemia, nós podemos prever que nesse local poderá abrir uma lesão trófica, ou seja, uma pequena úlcera ou uma gangrena. Juntamente com a observação do aparecimento da hiperemia reacional, que reflete a circulação colateral, então numa obstrução arterial aguda eu não esperaria que aconteça a hiperemia reacional. Eu vou observar, veja bem, aqui eu vejo as veias do dorso do pé, mesmo poderia acontecer nas mãos. Eu vou observar a velocidade de enchimento venoso. Normalmente essas veias enchem, tornam túrgidas com o paciente sentado, logo após a elevação, em torno de 15 segundos nessa posição. Se isso acontecer somente depois de 20 segundos, nós devemos descrever como se está havendo um retardo no enchimento venoso. Veja bem, nós fizemos uma manobra TRIPS. Nós inicialmente elevamos o membro para detectar a palidez da elevação, e que significa isquemia em caso de haver. Nós colocamos o membro para baixo, pendente, para pesquisar a circulação colateral. E o enchimento venoso, descartando-se uma insuficiência venosa, ele retrataria o conjunto, ou seja, qual seria a relação entre uma possível isquemia e a circulação colateral que foi desenvolvida. Essa manobra TRIPS é muito importante na avaliação da isquemia crônica, no caso da inspeção. Bom, após a inspeção, nós acabamos com a manobra TRIPS, nós iremos realizar a palpação. E o que a gente palpa? Obviamente, o que se responde primeiro seria a palpação dos pulsos. Então a gente palpa os pulsos, mas não devemos também esquecer de palpar alterações da temperatura, seja do membro inferior, do membro superior, sempre utilizando o lado contralateral como referência. Quais são os pulsos, então, que a gente palpa? Inicialmente, nós começamos no sentido de cranial para distal, nós devemos palpar sempre o pulso temporal. Alguns pacientes idosos podem apresentar um espessamento dessa artéria temporal, junto de um outro grupo de sintomas, dor no trajeto da artéria temporal, pode se caracterizar uma arterite temporal. Também devemos palpar a artéria carótida, sempre na borda anterior do esternocleidomastoideu, do músculo, comprimindo a artéria contra a coluna. Nós só conseguiremos palpar um pulso se a gente comprimir a artéria no sentido contra uma superfície rígida. Então a gente palpa o pulso da carótida comum contra a
coluna. O pulso subclávio, os dois lados. Depois o pulso axilar, o pulso braquial, o radial, o ulnar. E neste momento em que eu estou palpando o pulso ulnar, eu posso fazer o teste para avaliar os arcos palmar, também conhecido como manobra de Allen, o teste de Allen. Eu peço para o paciente abrir e fechar a mão, ocluindo as duas artérias, tanto a artéria radial quanto a artéria ulnar. Vejam que, mantenha a mão aberta, veja que existe uma certa palidez. Quando eu soltar a artéria radial, ocorre o reenchimento, ou seja, a perfusão. Com isso eu chego à conclusão que a perfusão da mão não depende da artéria ulnar. Eu posso repetir a manobra, agora excluindo a artéria radial. Mantenha a mão aberta. E a perfusão se faz pela artéria ulnar. Eu poderia então utilizar essa artéria radial para a realização de pressão, de medidas de pressão invasiva, de alguns procedimentos, que pode levar à obstrução dessa artéria, eventual dessa artéria radial. Eu palpo também, obrigatoriamente, a aorta abdominal, e se nesse momento eu evidenciar alguma tumoração pulsátil, além do sentido antero-posterior, devo palpá-lo também no sentido lateral, lembrando que uma das características do aneurisma seria a pulsatilidade e a expansibilidade. O pulso femoral, então, como é que eu acho o pulso femoral? Existe uma manobra que, se eu colocar o meu polegar aqui na espinha ilíaca antero-posterior e meu dedo anular aqui na sínfise púbica, onde eu estiver com o meu dedo indicador, normalmente eu encontro o pulso femoral. É consenso que o pulso mais difícil de ser palpado, não menos importante, seria o pulso poplíteo. Realmente é difícil. Eu tenho duas manobras basicamente para palpar o pulso poplíteo. Em ambas as manobras eu tenho que deixar o joelho fletido. A artéria poplítea passa aqui no cavo poplíteo e, obedecendo o princípio de palpação de pulso, eu tenho que comprimir essa artéria poplítea aqui por detrás contra a extremidade da tíbia. Neste caso eu posso utilizar os meus polegares contra o platô tibial e procurar posteriormente o pulso poplíteo. Em caso de pacientes extremamente obesos, eu posso ter dificuldade de fazer essa palpação dessa manobra. E eu peço então o paciente deitar em decúbito ventral, pode deitar de barriga para baixo, por favor. Faço também a flexão do joelho e com o polegar eu comprimo a artéria poplítea contra a extremidade do fêmur. Essa manobra é uma manobra alternativa para a palpação de pulso poplíteo em pacientes que você não consegue, obesos, de difícil acesso, como eu demonstrei inicialmente. Os outros pulsos distais, eu gostaria de insistir que pulso não é fácil de palpar, Eu tenho aqui, posteriormente ao maléolo medial, veja que é o maléolo medial, eu tenho a artéria tibial posterior, que é continuação da artéria poplítea. Eu, com os 3 dedos, posteriormente ao maléolo, faço uma ligeira extensão do pé e palpo o pulso tibial posterior. Em seguida, eu palpo o pulso pedioso. Como eu encontro o pulso pedioso? Aqui o tendão do hálux, lateralmente ao tendão do hálux, aproximadamente meio centímetro, eu encontro em 90% dos pacientes normais a artéria pediosa. Esse pulso, até em 10% dos pacientes, ele pode se apresentar ausente. Qual que é a importância da palpação sistemática dos pulsos? Vou citar 2 exemplos. Um exemplo no paciente jovem como esse, em que eu encontro um pulso radial e não encontro um pulso distal no membro inferior.
É altamente sugestivo esse achado em pacientes jovens, por exemplo, de uma coarctação da aorta, ou seja, um estreitamento da aorta torácica. Uma segunda possibilidade já é nos pacientes idosos, em que é obrigatório também a palpação sistemática desses pulsos. Vocês imaginam a situação em que eu palpe o pulso femoral e não palpe o pulso poplíteo. Obviamente, eu tenho uma obstrução no trajeto entre a artéria femoral e entre o pulso poplíteo, que normalmente acontece aqui na metade da coxa, ou seja, no canal dos adutores. Então eu tenho, com a palpação do pulso, eu tenho o diagnóstico anatômico de onde está acontecendo a minha obstrução. Bom, após o término então da palpação, nós vamos para a ausculta. Né? Quais os locais mais importantes, as artérias mais importantes que não se deve nunca esquecer de auscultar? Além da ausculta cardíaca, né, como vocês viram no aparelho circulatório, né, nós devemos também auscultar 3 artérias de fundamental importância. A primeira delas é a artéria carótida, e eu coloco o estetoscópio posteriormente ao ângulo da mandíbula. Peço para o paciente parar de respirar. Para de respirar um pouquinho. Eu posso ouvir nesse local um sopro. Em caso de ouvir sopro, necessariamente eu tenho que procurar onde é o epicentro desse sopro. Ou seja, eu tenho que diferenciar esse sopro carotídeo de um sopro in situ da carótida ou de uma irradiação de um sopro de estenose de aorta. Se o epicentro dele for nessa região do ângulo da mandíbula, posso confirmar que seria um sopro carotídeo. O que significa um sopro carotídeo? É que existe uma estenose, um estreitamento, não uma obstrução, mas um estreitamento, e isso pode me prever a presença de acidente vascular cerebral no futuro. Outra ausculta importantíssima é a aorta. Devemos lembrar que a bifurcação da aorta é exatamente, na maioria das vezes, correspondendo na cicatriz umbilical, então a aorta se localiza do apêndice abdominal do apêndice tifoide até o umbigo. Outra artéria de fundamental importância auscultar seria a artéria femoral. Na eventualidade de eu, mesmo conseguindo palpar o pulso e ouvir um sopro, por exemplo, na artéria femoral, isso pode me indicar a presença de um estreitamento subclínico, ou seja, uma estenose. Além disso, eu posso detectar a presença de fístulas arteriovenosas. Após, então, a ausculta, nós devemos realizar a avaliação, as medidas das pressões. E aqui eu gostaria de chamar a atenção. Né? Nós devemos obrigatoriamente medir as pressões do paciente deitado, nos membros superiores, direito e esquerdo, e avaliar se não há um gradiente de pressão sistólica. O que significa isso? Se a pressão do membro superior esquerdo, por exemplo, for 140 sistólica, 140 mm de mercúrio, e do lado direito a pressão sistólica é 100, eu vou ter um gradiente, ou seja, uma diferença de pressão sistólica de 40 mm de mercúrio. Toda vez que essa diferença ultrapassar 20 mm de mercúrio, isto é altamente sugestivo de que existe uma doença obstrutiva ou estenosante proximal do lado da menor pressão. Isso é muito importante, porque muitas vezes pacientes chegam para a gente com tonturas, queixas de tonturas, dores nos braços, e a gente perde a possibilidade de realizar o diagnóstico. Além do gradiente transversal, ou seja, da medida bilateral superior, nós devemos também realizar a medida de pressão tanto do membro superior e do membro inferior. A medida de pressão do membro inferior, do membro superior, todos sabem, né, nós podemos realizar utilizando o manguito na perna, e vamos utilizar, no caso de pacientes que apresentam um pulso pedioso palpável,
palpável, nós podemos fazer a aferição da pressão de forma tradicional com estetoscópio. Uma situação, como eu disse antes, em que eu tiver uma pressão do membro inferior em pacientes jovens muito menor do que a do membro superior, nós devemos sempre pensar na possibilidade de coarctação de aorta. E nos pacientes de mais idade, nas doenças obstrutivas crônicas. Quando eu não tiver o pulso pedioso palpável, não tem como eu utilizar o estetoscópio para avaliar o fluxo. Neste caso, obrigatoriamente, eu tenho que utilizar o Doppler para medir a pressão. Da mesma forma que eu utilizaria o estetoscópio, eu vou medir a pressão sistólica com o Doppler. Como nós vimos, o gradiente transversal, ou seja, a diferença de pressão que existe que pode existir entre os membros superiores, é definido a presença de doença arterial crônica quando existe um gradiente de pressão entre o membro inferior e o membro superior. Normalmente, a pressão medida no membro inferior é discretamente maior, a pressão sistólica, do que no membro superior, em torno de 10% maior. Quando eu faço a divisão da pressão sistólica do tornozelo, medida aqui em uma artéria do tornozelo, através do Doppler, pela artéria medida no braço, eu vou ter um índice chamado índice tornozelo-braço. Por exemplo, eu posso ter aqui uma pressão sistólica de 120 milímetros de mercúrio. E aqui 120 milímetros de mercúrio. Neste caso, o índice tornozelo-braço seria 1, que seria o normal. Uma outra possibilidade seria eu ter aqui uma pressão sistólica de 60 milímetros de mercúrio e aqui uma pressão sistólica de 120 milímetros de mercúrio. Então, a divisão dessas duas pressões daria um índice de 0,5. Toda vez que eu estiver um índice tornozelo-braço, ou seja, divisão da pressão do membro inferior pelo membro superior, medido com o Doppler menor do que 0,9, eu posso fazer o diagnóstico de forma objetiva de uma obstrução arterial nesse paciente. Bom, o exame físico-vascular, assim como todo exame físico de superfície, exige, que nós tenhamos uma boa iluminação. E a posição do paciente é extremamente importante. Enquanto na avaliação do exame físico arterial, a posição predominante é do paciente deitado, agora nós vamos iniciar o exame físico do sistema venoso, em que nós vamos necessitar que o paciente mude de posição, principalmente da posição deitado para de pé. Inicialmente, vamos recapitular que a veia é um tubo valvulado e que o fluxo depende da competência das válvulas. Sendo um tubo, nós podemos dividir de forma bem genérica 3 grandes síndromes, e é isso que nós vamos tentar demonstrar que na maioria das vezes os pacientes são acometidos. A primeira grande síndrome seria a síndrome decorrente da obstrução do fluxo venoso. Normalmente essa obstrução acontece de forma súbita e aguda. A síndrome mais conhecida seria a trombose venosa profunda. As outras manifestações, na maioria das vezes, vão dar doenças crônicas, as manifestações decorrentes da lesão das válvulas. Uma é a obstrução e a outra seria outras manifestações seriam em decorrência das lesões valvulares. Quando acontece a lesão valvular, o fluxo perde aquela característica que nós mostramos inicialmente com o Doppler, de ser contínuo, unidirecional e obedecer uma fasicidade respiratória. O fluxo passa não só a ter o sentido proximal, distal para o proximal, mas ele passa a depender da posição do membro. Por exemplo, se o paciente está deitado, o fluxo se faz normalmente. Se o paciente permanecer de pé,
acontece uma hipertensão venosa em caso de refluxo, ou seja, o fluxo vai para o sentido do coração, mas quando ele permanece de pé, o sentido do fluxo se inverte, ou seja, nesse caso apresenta-se um refluxo. Por isso que, na maioria das vezes, o exame físico das doenças venosas é mais complexo. Na primeira grupo de doenças, que seria a trombose venosa profunda, nós vamos fazer o diagnóstico baseado na suspeita clínica, nos fatores de risco em que leva a estase, a hipercoagulabilidade e a lesão do endotélio, ou seja, a tríade virgem. Por exemplo, um paciente obeso que realizou uma cirurgia de prótese de quadril ou de joelho, associado a isso, a uma dor unilateral e um edema. Se eu tenho uma obstrução de uma veia, estou dando sempre o exemplo do membro inferior, mas isso pode acontecer também no membro superior. Se nós temos a obstrução da veia femoral, por exemplo, nós vamos ter uma estase sanguínea. Isso de forma súbita, o que vai acontecer? Um edema doloroso. Então, se eu tenho um paciente com chance para ter estase, como por exemplo, um obeso, que fez uma cirurgia, está acamado, e que me apresenta um edema unilateral, associado à dor, esse conjunto de fator de risco, mais dor e edema unilateral, deve obrigatoriamente levar-me a suspeitar de uma síndrome denominada trombose venosa profunda, uma doença no caso. Eu devo acertar clinicamente em torno de 50%. No caso de suspeita de trombose venosa profunda, baseada nesses parâmetros que eu disse, é obrigatória a realização de um exame objetivo para a evidenciação e a comprovação da trombose. Esse exame, na maioria das vezes, é o ecodoppler, ou seja, a utilização do ultrassom associado ao Doppler. Em caso de suspeita de uma trombose venosa, na inspeção, nós vamos observar que existe um edema. Normalmente esse edema é unilateral e acomete a musculatura. Acometendo a musculatura, a tendência do diâmetro da panturrilha ficar mais aumentado, no caso, considerando a presença do membro inferior. Uma vez que o sistema venoso profundo está obstruído, e 80% do retorno venoso dos membros acontece pelo sistema venoso profundo, somente 20% acontece no sistema venoso superficial. Então, no caso do sistema venoso profundo estar ocluído, eu vou ter uma sobrecarga do sistema venoso superficial. Com isso, eu vou observar veias que antes não eram vistas, denominadas veias sentinelas de Plaques, ou seja, veias visíveis. Como a circulação venosa, o retorno venoso, vai se fazer mais agora através do sistema venoso superficial, eu vou notar também na palpação um aumento da temperatura do lado acometido, porque está passando mais sangue no sistema superficial. Na palpação também, no caso suspeito de trombose venosa, eu sempre faço essa flexão e faço a comparação. No caso de trombose venosa, eu vou ter um empastamento, um enrijecimento. Olha, aqui está simulado, como está acontecendo desse lado. No caso de não haver a trombose venosa, eu tenho livre movimentação da musculatura da panturrilha. Em caso de trombose, há um enrijecimento da musculatura. Isso é denominado de empastamento. Esse seria o sinal da bandeira. No caso da trombose, eu tenho a perda do sinal da bandeira. Tenho também, como sinal de trombose venosa, uma dor intensa, a flexão nessa região. É denominado o sinal de Romas. Todos esses sinais clínicos são importantes? São, mas volto a dizer, a incidência de falso positivo é muito grande. Por exemplo, se eu tiver aqui uma ruptura de um vaso, uma ruptura de um cisto de Baker, uma miosite, um hematoma, um abscesso, todas essas doenças, elas podem dar os mesmos sintomas clínicos, ou seja, dor, edema, sinal de Romas, compressão venosa, etc. Por isso que eu volto a insistir que na suspeita da trombose venosa, sempre solicitar um exame objetivo para confirmar o diagnóstico. Bom, seja através de uma obstrução venosa, seja através de um refluxo, em ambas as situações,
vai gerar uma hipertensão venosa no membro acometido, distalmente, ao ponto, seja de obstrução ou ao ponto de refluxo. Essa hipertensão venosa, ou seja, a veia foi feita para viver um regime de capacitância, um regime de volume. Se aumentar a pressão, isso vai ter consequências. Nós podemos retornar à lei de Starling. Quais são as consequências de um aumento de pressão no sistema venoso? Inicialmente, nós vamos ter o edema. Logo em seguida, nós podemos ter a ruptura de pequenos vasos pela grande hipertensão venosa e o extravasamento de hemácias. Essas hemácias vão ser fagocitadas por macrófagos. Esses macrófagos, fagocitando a hemosiderina, vai se depositar na derme, dando a característica da dermatite ocre. Dermatite, ou seja, aquela coloração escurecida, um tom de ferro que acomete as extremidades distais com hipertensão venosa. Então vem inicialmente o edema, logo depois a dermatite ocre, e essa infiltração inflamatória crônica gera um processo de reparação no local da hipertensão venosa, volto a dizer, sempre no ponto mais distal do ato direito, ou seja, porque a hipertensão venosa na maioria das vezes depende da pressão hidrostática, então quanto mais distal, mais alto for em relação ao ato direito, maior a hipertensão venosa, né, nós vamos ter as consequências mais graves. Então esse infiltrado inflamatório que acontece cronicamente, decorrência da tentativa de fagocitose de proteínas de alto peso, de fagocitose de hemácias, esse processo inflamatório gera um reparo, uma perda da gordura subcutâneo. Com isso eu paro de perceber, né, o descolamento da pele da região da tíbia distal. Perda da gordura dessa região, configurando o que a gente chama de lipodermato, ou seja, lipogordura dermatoesclerose, ou seja, uma fibrose que acontece dessa região mais distal, onde existe a hipertensão venosa. Então, inicialmente, eu tenho o edema, tenho a dermatite ocre, eu tenho a lipodermatoesclerose. Em volta do capilar sanguíneo, eu vou tendo a deposição de fibrinogênio, que se torna fibrina pelo processo inflamatório. Com isso, vai se tornando cada vez mais distante a pele do capilar, até acontecer a erosão e, por último, a abertura de úlcera, a denominada úlcera de Stasi ou úlcera venosa. Então, esse conjunto de alterações tróficas da pele, iniciando no edema, passando pela dermatite ocre, a lipodermatoesclerose, podendo passar por um eczema, ou seja, um prurido no local da hipertensão venosa, denominado de eczema de Stasi, até a abertura de úlcera, eu denomino isso de síndrome de hipertensão, de insuficiência venosa crônica. Um conjunto de alterações tróficas da pele. O que volto a dizer, o que leva a esse conjunto de alterações tróficas? A hipertensão venosa decorrente ou de uma obstrução crônica ou de um refluxo crônico. Eu posso também evidenciar na inspeção a presença de varizes. O que é varizes? Varizes são vasos venosos superficiais, alongados, tortuosos e que a gente consegue apalpar e elevá-los. Existem duas variantes de varizes. Aquelas varizes em decorrência da ruptura das válvulas somente do sistema superficial, que muitas vezes acontece de forma idiopática, primária, ou seja, decorrência genética, com fatores desencadeantes como gestação, gestações, obesidade, uso de hormônios, etc. E temos as varizes secundárias, ou seja, aquelas decorrentes de uma obstrução do sistema profundo ou até mesmo de um refluxo do sistema profundo e de perfurantes. Uma vez detectadas as varizes, eu tenho que fazer um diagnóstico diferencial se essas varizes são decorrentes de um processo adquirido do sistema venoso profundo, como por exemplo uma trombose antiga, ou diferenciá-la de umas varizes, que seriam no caso as varizes secundárias, diferenciá-la das varizes secundárias. E aí eu preciso de exames, de manobras especiais. A primeira dessas manobras vai me ajudar a esclarecer
se existe uma obstrução do sistema venoso profundo. Se eu pedir para o paciente deitar com as varizes evidentes e elevando o membro inferior acometido, e essas varizes não desaparecer, o normal seria ela desaparecer, eu posso prever que existe uma obstrução venosa. É muito rara essa condição de varizes associada à obstrução venosa, em torno de 5 a 3% apenas. Na maioria das vezes, quando eu elevo o membro superior, o tornozelo fica acima do peito, do tórax do paciente, eu tenho um esvaziamento de forma súbita dessas varizes. Uma dúvida nesse momento, eu posso esclarecer com uma manobra simples. Essas varizes seria de um refluxo ou de uma incompetência da veia safena magna, da válvula ostial da safena magna? Eu posso tirar essa dúvida com uma manobra denominada prova de Trendelenburg, em que eu elevo o membro do paciente e faço uma obstrução com um garrote na raiz do membro, o membro elevado, e peço para o paciente permanecer de pé. Fica de pé, por favor. Se nesse momento que ele fica de pé, com o garrote colocado, eu continuo a ver que as varizes não desaparecem, continuam desaparecidas, né, e eu faço a soltura dos garrotes, do garrote, e a variz volta a aparecer, isso me sugere que essas varizes são decorrentes de uma lesão na válvula ostial da veia safena magna. Então, eu diria que essa prova seria a prova de Brod-Trendelenburg positiva. Ou seja, essas varizes são em decorrência de uma insuficiência do sistema venoso superficial, no caso da veia safena magna. Uma segunda hipótese seria no momento que o paciente levantar as varizes, com o garrote, as varizes voltassem imediatamente a aparecer. Nesse caso, a hipótese mais provável seria de incompetência do sistema de perfurantes, ou seja, são veias que comunicam o sistema venoso profundo com o sistema venoso superficial. O fluxo normal dessas veias seria no sentido superficial ou profundo. Se acontecer no sentido inverso, essas veias estão incompetentes. A localização mais comum dessas veias é na face medial da perna. Vamos considerar agora que esse paciente apresente sinais de insuficiência venosa crônica e nós queremos descartar a hipótese de que seja em decorrência de uma obstrução do sistema venoso profundo. Como é que eu poderia fazer isso de uma forma bem simples? Elevo de novo o membro superior, o membro afetado, faço um enfaixamento compressivo do membro, enfaixamento através de uma faixa compressiva do membro. Logo em seguida, eu peço para o paciente levantar e fazer um caminhado de 100 metros com o membro inferior enfaixado. Em caso de obstrução do sistema venoso profundo, o que vai acontecer? Com o meu enfaixamento que eu realizei e obstruir o sistema venoso superficial, no momento que o paciente anda, se houver obstrução do sistema venoso profundo, ele vai queixar de dor. Essa dor nós denominamos de claudicação venosa. Então essas varizes que esse paciente pode ter, na verdade são circulações, são veias que têm a função de circulação colateral. Eu jamais devo retirá-las. Eu posso utilizar também, você pode sentar aqui, eu posso utilizar também de manobras, tá, de percussão na investigação de sedimentos venosos dilatados. Se eu tiver nesse trajeto a veia safena dilatada, se eu colocar a minha mão receptora, os dedos receptores proximal e a outra distal, se eu fazer uma percussão proximal e sentir a repercussão, a vibração, a transmissão dessa onda distalmente, eu posso concluir que nesse trajeto aqui as válvulas venosas foram rotas. Essa manobra é a manobra de Schwartz ou de percussão. No sentido contrário, se eu percutir distalmente e sentir a vibração proximalmente,
Isso não denota lesão valvular, mas sim que há uma dilatação venosa, uma flacidez da parede da veia. Então, tem essa... além disso, eu posso utilizar, tá? Na suspeita de um refluxo do ósseo da safena, refluxos intensos, se eu colocar meu dedo medial ao pulso femoral, lembrar que a veia femoral está medial ao pulso femoral, e solicitar para o paciente tossir, dar uma tosse, eu posso sentir um frêmito por um aumento súbito do fluxo na junção safeno-femoral em caso de haver um grande refluxo. Essa manobra é extremamente útil para confirmar e colaborar no diagnóstico do refluxo causado pela lesão da válvula da junção safeno-femoral. Eu posso, se eu tenho frêmito, eu posso também, com o estetoscópio, colocar o estetoscópio nesse local e pedir para o paciente aumentar a pressão do tórax, ou seja, tossir. Nesse momento eu posso ouvir um sopro, que nada mais é do que a representação do que eu senti no frêmito. Tá? O comprometimento do sistema linfático normalmente leva a duas síndromes. A mais comum, né, manifestação seria o linfedema. Uma das mais comuns é o linfedema, ou seja, o edema decorrente da estase linfática. E o que causaria esse linfedema? Ou uma obstrução do sistema linfático, ou uma perda dos canais linfáticos, né, que acontece, ou porque o indivíduo nasceu com deficiência de linfático, ou porque ele teve várias infecções no sistema linfático e foi perdendo com o passar da vida, ou ele teve uma ressecção, como é o caso, por exemplo, que muitas pessoas já devem ter visto, né, de ressecção de mama, tumor de mama, com esvaziamento da axila, e com o tempo, com esvaziamento dos linfonodos, o paciente desenvolve um linfedema no membro superior. A própria filariose, que invade o sistema linfático, levando ao linfedema, em que o extremo desse linfedema seria a elefantíase. Elefantíase necessariamente não é decorrente só da filariose, mas os grandes linfedemas que dá o aspecto de pé de elefante. Né? Também as invasões neoplásicas, tumorais, também podem levar aos linfedemas. Mas como se reconhece um linfedema? Normalmente é um edema, né, que acomete o pé, no caso do membro inferior, no caso do membro superior também acomete a mão, o tecido celular subcutâneo, e ele é duro, é fibroelástico, ou seja, quando eu faço a compressão e retiro, eu não vejo o sinal do Godet, ou seja, o sinal do afundamento, do cacifo. Além disso, um dado muito importante é que eu não, pela infiltração edematosa da pele, do aspecto de casca de laranja, que muitas vezes aparece, eu não consigo fazer uma prega cutânea aqui no dorso do pé ou da mão, né? Isso é um edema frio quando está sem infecção. Então eu poderia caracterizar o linfedema como um edema duro, sem cacifo, frio, né? E que acomete as extremidades. Ele tem duas características. Eles podem originar como causa a raiz do membro, de cima para baixo, ou seja, de baixo para cima. Essa modalidade, ou seja, rizomélico ou não. Né? Por exemplo, a filariose, o linfedema, normalmente ele é rizomélico. A outro comprometimento do sistema linfático são as inflamações, os processos infecciosos, que a gente chama de linfangite. Quando essa linfangite é decorrente de uma bactéria, né, e essa bactéria é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, o paciente tem uma síndrome característica de uma streptococcia, e que a gente chama isso de erisipela, caracterizada por uma hiperemia, uma vermelhidão, um aumento de temperatura. As bactérias elas proliferam dentro dessa linfa, dentro dos linfáticos, e a gente sempre deve lembrar, nesse caso, de investigar uma possível porta de entrada dessa bactéria. Normalmente se localiza por pequenos traumas no pé, entre os dedos, micoses, né? Patinha pés, pequenas lesões que podem servir como porta de entrada da bactéria. E sempre a gente deve lembrar que
Toda vez que o paciente tem um episódio de linfangite, ele vai piorar o linfedema e isso gera um ciclo vicioso.